Bem, bom dia a todos. Queria agradecer novamente o convite do meu amigo e irmão, Capitão América do campus Nova Venécia, professor Edil. A gente tem desenvolvido uma parceria já de alguns anos nessa disciplina de hidrologia e em alguns projetos que, porventura, vão surgir aí para frente, né? Meu nome é Abraão, eu sou professor titular do IFES Campus Colatina desde 2018, né? Atuo na área de modelagem hidrológica, é a minha especialidade, assim, né? Eu tenho doutorado nessa área, trabalho com modelagem hidrológica desde da década de 90, então já estou ficando meio velho nessa área. É uma área que vem crescendo muito, o campo de atuação, principalmente quando a gente vê nos noticiários, né, cada dia mais problemas de engenharia civil vinculados a extremos hidrológicos, tanto de máxima, quando a gente fala de cheias, chuvas de alta intensidade, quanto de mínima, quando a gente fala de tempos de estiagem, falta de água para abastecimento, salinização da água, entre outras coisas. Então, a aula de hoje ela está focada na parte de modelagem de bacias hidrográficas. Já faço um parêntese aqui para vocês fazerem uma disciplina chamada geoprocessamento ou sistema de informação geográfica, em que vocês vão aprender nessa disciplina como fazer o que a gente vai fazer hoje de forma manual, né? Porque o engenheiro ele tem que entender Eu acho que eu consegui entrar. diante do exposto, a gente precisa entender de forma clássica que a unidade de gestão de hidrologia, aonde o engenheiro vai atuar em hidrologia, é na bacia hidrográfica, tá? É na bacia hidrográfica. Então, a gente precisa entender o funcionamento hidrológico da bacia hidrográfica para a gente poder fazer ações que podem ser não estruturais e estruturais. Edil, você está falando alguma coisa? Não. Para a gente poder fazer ações estruturais e não estruturais para que a gente corrija esses problemas, né? Tanto eu quanto o professor Edil, a gente concorda em uma coisa. Está se exagerando muito, principalmente na mídia, quando se trata de aquecimento global, né? Mudanças climáticas. Mudança climática é uma hipótese que vem se confirmando ao longo dos anos, mas é uma hipótese nova, em que se cria um inimigo que não tem responsabilidade, que é um inimigo natural, e tira a responsabilidade da civilização pelas coisas que elas fazem, né? Que a gente faz, que a gestão faz. Então, eu estou falando gestão territorial, estou falando de gestão do uso e ocupação da terra. Isso são prefeituras, são governos do estado, são presidentes, governo da União que tem que tomar conta disso, tá? Esse uso, essa regulação do uso e ocupação do solo. Então, assim, a gente vem pesquisando ao longo dos anos e tem percebido que realmente está havendo problemas hidrológicos, está infiltrando menos água e está escoando mais água. Então, os eventos hidrológicos extremos eles estão acontecendo com maior intensidade,
só que nem tanto pelo aumento de intensidade da chuva e pela redução de períodos hidrológicos. A gente está vendo isso acontecer muito mais pelo uso e ocupação do solo. Então, é melhor eu criar um inimigo invisível para se lutar contra do que agir de forma racional na solução do problema, que é o que a gente vai fazer, tentar fazer, explicar para vocês a partir dessa análise geral, né, de bacias hidrográficas, tá? Então, eu trouxe como exemplo para vocês, o professor Edil passou para vocês aí, uma base de dados da bacia hidrográfica do Córrego São Vicente. É um córrego aqui de Colatina, próximo ao IFES Campus Colatina, que a gente pesquisa há algum tempo já, né? Então, a gente já desenvolveu alguns artigos, algumas iniciações científicas nessa área. O córrego São Vicente, ele é um córrego que a gente chama de periurbano. O que é um córrego periurbano? O que é uma bacia periurbana? Parte dela é rural, parte dela já está sofrendo com intervenções de ocupação urbana. Então, a gente fala periurbana porque está no perímetro da área urbana. Então, a gente vem percebendo as degradações ao longo dos anos nessa bacia hidrográfica, a perda de capacidade hídrica na época de estiagem e o aumento dos volumes de escoamento superficial na época de cheia. Então, assim, se a gente entende o funcionamento dessa bacia, a gente vai entender o funcionamento de uma bacia geral, né? O Córrego São Vicente é um afluente do Rio Doce, da margem direita do Rio Doce. Ele perpassa alguns bairros aqui da nossa cidade, da nossa região. E a ideia da aula de hoje é a gente aprender como calcular, como traçar algumas características que a gente chama de características físicas e hidrográficas da bacia. Então, a gente chama de características fisiográficas. Então, a gente vai entender a parte física da bacia, quando a gente falar de declividade, quando a gente falar de velocidade de escoamento, quando a gente falar de drenagem da bacia, e a gente vai tratar de parte gráfica da bacia, quando a gente falar de área da bacia, quando a gente falar de perímetro, quando a gente falar de comprimento de rio. E aí, essa análise fisiográfica vai me dar uma ideia de como que se comporta o escoamento superficial dentro da bacia. Então, nós não vamos falar nada de infiltração de água no solo aqui. A parte fisiográfica é para você estudar como que a chuva caindo nessa bacia vai se comportar de forma a escoar pela bacia. Então, a delimitação da bacia, as características fisiográficas, é para a gente ter uma ideia de como se comporta o escoamento superficial dentro da bacia. Então, quando vocês forem tratar de escoamento superficial, vocês precisam saber como que são as características físicas e gráficas de uma bacia, que aí vocês vão entender como é que é esse processo hidrográfico do escoamento superficial. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira dica é sobre a delimitação da área da bacia, que está no slide aí para vocês, tá? Se tiver dúvida, é só vocês pararem e perguntar. Não deixa acumular para chegar no final e vocês perguntarem, não. Vocês já podem perguntar a qualquer momento. Isso é uma troca. E aí, as dúvidas que gerarem vocês provavelmente vão ser dúvidas que vão ser geradas em outras turmas. Normalmente, as dúvidas elas são muito semelhantes ao longo do ano, né? E aí, como a gente já tem uma certa experiência, às vezes eu vou interromper para chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte. Bacia hidrográfica, como está nos livros de engenharia, a gente está tratando de bacia hidrográfica superficial. Então, por isso que eu falei para vocês, nós vamos trabalhar aqui de processos hidrológicos que acontecem na superfície do solo. Eu não vou falar aqui de infiltração de água do solo,
eu não vou falar aqui de evapotranspiração, eu não vou falar aqui de processos que acontecem no solo. Eu vou falar sobre os processos da água na superfície do solo. Então, eu queria que vocês entendessem o seguinte: todo mundo tem um balde em casa, todo mundo tem uma bacia para lavar roupa em casa, todo mundo tem uma caixa d'água em casa. Então, a bacia hidrográfica, ela funciona como uma caixa d'água, tá? Só que é uma caixa d'água superficial. Então, a água da chuva, que é a entrada de água no sistema, ela cai sobre essa bacia e a parcela que não infiltra, essa parcela, ela escoa pela superfície dessa área e vai se encontrando até chegar num ponto. Então, a gente fala de bacia hidrográfica, superficial, é aquela bacia que vai drenar, que vai armazenar, que vai juntar a água do escoamento superficial e vai levar ela para um ponto. Esse ponto é chamado de foz da bacia. Então, aqui eu vou dar um zoom na tela para vocês verem como que é a delimitação de uma bacia hidrográfica em 3D, né? Em 3 dimensões. Essa parte verdinha aqui, ó, não sei se vocês estão vendo com detalhes, mas dentro da parte verde eu tenho um sistema de drenagem que a gente chama de córregos, rios, afluentes, rio principal, nós vamos definir isso aí para frente. E no topo das montanhas, ó, nos pontos mais altos, a gente tem um traçado de uma linha. Que linha é essa, professor? É o que a gente chama de divisor de água superficial, porque a chuva que cai aqui dentro, parte dela vem para esse lado, parte dela vem para esse lado. Eu divido o escoamento superficial. Então, é divisor de água do escoamento superficial. Então, parte da água vem para dentro dessa região, que a gente chama de área de drenagem ou bacia hidrográfica, parte vai para outras vizinhas. Ficou claro o que é bacia hidrográfica? O que é a definição clássica de bacia hidrográfica? Nos livros vocês vão ver muito conceitos esmiuçados, enfim. Mas na prática é uma região topográfica que traz para dentro dela o escoamento superficial concentrado e sai num único ponto que a gente chama de foz ou exultório ou, dependendo dos grandes rios, deltas e assim sucessivamente, tá? Então, a definição do material de vocês bacia hidrográfica é um conjunto de superfícies vertentes que vertem para ela, constituída pela superfície do solo e de uma rede de drenagem formada pelos cursos d'água que se juntam, que confluem até chegar a um leito único no ponto de saída, no caso a foz. Para uma bacia hidrográfica, eu posso ter a foz num outro rio, eu posso ter a foz numa lagoa, eu posso ter a foz direto no mar, tá? Então, a gente tem esses 3 tipos. Eu posso drenar para outro rio, aí essa bacia hidrográfica ela vai ser afluente. A bacia do Córrego São Vicente é afluente do Rio Doce. Eu posso drenar para uma lagoa, que a gente chama de corpo d'água, né? Então, a gente pode drenar para uma lagoa, então eu posso abastecer lagoas. As lagoas podem ser exultórios de algumas bacias hidrográficas. Nós temos um exemplo grande na América do Sul, que é o Lago Titicaca, um dos maiores lagos centrais da América do Sul, em que várias bacias hidrográficas drenam para ele, né? E a gente tem o caso das grandes bacias que drenam para o oceano. Então, no Brasil, a gente tem a maior bacia hidrográfica em área, em volume de água, que é a bacia do Rio Amazonas, por exemplo. O Rio Doce é uma bacia que drena para o mar. Alguma dúvida nesse primeiro slide, galera?
Você me ajuda aí, viu, Edil? Quando eu perguntar assim, você responde aí para mim. Posso continuar? Pode seguir. Beleza. Vocês podem responder também. é, Vocês podem responder também no chat, tá? Que aí fica mais fácil de a gente ver. Bem, ok. Como que eu delimito a bacia? Aí vem o material, né? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Edil, eles têm esse material da bacia? Não, Abraão, não. Você me passou aqueles que vão ser da atividade. Isso, é esse mesmo. Mas você mandou vários arquivos. Deixa eu te mandar de novo para você. Bota aí no chat, só de hoje. Pois é, o de hoje são 3. Espera aí. Vou colocar o do Córrego São Vicente, o do Rio Principal e o da aula. Você passa esses 3 aí para eles, tá? Nós vamos precisar deles aí agora. Conseguiram? Tá passando para eles, Edil? Você mandou 2, né? Mandei 3. Um PDF. O PDF também vai? Vai, para eles acompanharem, né? 2 KMZ, que utiliza o Google Earth, e o slide da aula. Eu já vou abrir aqui para vocês o do Google Earth, tá? Beleza. Estão conseguindo ver aí na tela? Estão vendo na tela. Beleza. Deixa eu atualizar vocês aqui, porque às vezes a gente se confunde, né? Deixa só do jeito que está aqui. O Córrego São Vicente, ele é um córrego que eu falei para vocês que é periurbano, né? Então a gente tem aqui, ele deságua lá no batalhão de polícia da Avenida Beira Rio, e ele tem toda essa região aqui, ó, que já é urbanizada. Essa região chama São Vicente, essa região aqui chama São Judas Tadeu. Esse bairro aqui, ele é Perpétuo Socorro, Moacir Brotas, Vista da Serra. Então, Colatina, ela é uma cidade que é cheia de morro. Então, a gente vai subindo os morros para Colatina, tá? Então, esse córrego, ele é margeado pelo seu lado esquerdo por vários bairros, pelo seu lado direito ainda vamos dizer assim, setor agrícola, tá bom? Para aqueles que têm facilidade no Google Earth, né, é fácil a gente trabalhar. Para aqueles que ainda não têm facilidade no Google Earth, eu vou ensinar o passo a passo, tá? Para traçar a bacia hidrográfica, a gente tem que ir da foz para foz. Professor, o que é isso, né? O que você está falando? Eu tenho que começar a traçar sempre pela foz. E aí eu vou contornando pelos pontos mais altos da bacia e o ponto final tem que ser a própria foz. Beleza? Então, por isso é que eu falo de foz a foz. Então,
Dica: usa o scroll do mouse para fazer zooms, tá? Zoom para frente e zoom para trás. Beleza? Zoom para frente, zoom para trás. E usa as setinhas, o botão esquerdo do mouse vai dar uma mãozinha para você ir arrastando para um lado e para o outro, tá? Ou as setinhas do teclado, para você ir para frente, para trás, para um lado e para o outro. Beleza? Ok? Então eu quero que vocês deem um zoom mais perto possível da foz do Córrego São Vicente, para vocês saberem aonde que fica, tá? Mais próximo possível, como está aqui na tela. Ok? Posso continuar? Abraão, Oi. fizeram a pergunta como é que faz para aparecer o rio principal em vermelho. O rio principal em vermelho. Vamos lá. Aqui na tela do lado, vai ter rio principal, não vai? Você vai clicar com o botão direito, vai lá em propriedades, e aí vai ter uma aba aqui chamada estilo cor. Você coloca a cor vermelha e a largura 2 para ele aparecer mais para você. Beleza? Para facilitar a visualização, para as curvas de nível, você também vai... Oi. Abraão, repete de novo que ele não está achando, não. Tem que O abrir aluno os aqui. dois arquivos. Tem que abrir os dois arquivos, né? Os dois arquivos, isso. Ok, beleza. Vou aguardar, galera. Pode ficar tranquilo. Nós temos até meio-dia e quanto? Meio-dia e 20? Repete de novo aí. Foi? Eu clico em rio principal com o botão direito, propriedades. Vou lá na aba estilo cor, coloco cor, escolho a cor, né? No meu caso foi vermelho. E coloco uma largura 2 ou 3 para destacar na tela. Aí dou OK. Beleza, agora foi. Funcionou aí? E para as curvas de nível, CN São Vicente, você vai em propriedade, estilo cor, deixa ela em azul, mas coloca uma largura maior, 2.0, para facilitar para a gente. Pode ser? Foi? Aí fica mais fácil da gente ver. Foi, Abraão. Beleza. Vocês já tiveram aula de topografia? Já tiveram, já. Então, vocês sabem trabalhar com curva de nível, a simbologia da curva de nível, vocês têm essa manha, né, da curva de nível? E a Sim. curva de nível mais afastada é uma área mais plana, curva de nível mais pertinho é uma área mais declivosa, aonde a curva de nível faz a bordinha, assim, faz a voltinha, indica que ali divide-se o escoamento. Eu acho que vocês já devem ter visto isso daí, tá? Então, eu vou tentar traçar com vocês aqui, nenhuma, se vocês estão fazendo aí, a minha não vai dar igual a de vocês, tá? Porque a gente está fazendo à mão. Se vocês forem fazer no software de geoprocessamento, aí é obrigatório dar igual. Agora, à mão, como é uma atividade didática, dificilmente vai dar igual. Então, não se preocupe se der um pouquinho diferente, tá? A minha área da sua área, o meu perímetro do seu perímetro. Não se preocupe, tá? Isso é normal. É a primeira vez que vocês estão fazendo, então fique tranquilo, tá? Então, vamos lá, Eu tenho a curva de nível, vou dar um zoom out, Então, você vai vendo, que aqui eu tenho tipo uma quininha, tá vendo? Que as curvas de nível, elas vêm para cá e vêm para cá. Então, é como se eu tivesse um bico, tá vendo? Esse bico, com as curvas de nível, ele indica que aqui é um divisor de águas, porque parte vai para esse lado, parte vai para esse lado. Então, antes de traçar, eu vou da foz,
vou procurando os bicos de curva de nível. E vou subindo. E vou subindo. E vou subindo. Aqui ficou um pouquinho mais espaçado. Então, eu vou subindo aonde estava mais ou menos até achar outro bico. Ó, desse bico aqui, eu vou para esse bico aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Aí daqui, desse bico, já venho e busco outro bico. Vou subindo e busco outro bico. Ó, achei um bicão aqui. Ó. Aí vou subindo, encontrando os bicos e vou subindo. Ó. Estão acompanhando a ideia? Como é que vocês falam hoje? Estão pegando a ideia? Aí vocês vão subindo a partir dos bicos. Ó. Os bicos vão me indicando os pontos de divisor de água. Até que eu chego numa bola. Quando eu chego numa bola, quer dizer que eu estou no ponto mais alto da curva de nível. Mais alto da topografia. Aí, quando eu chegar no ponto mais alto, aí eu começo a achar o bico de descer, ó. Aí eu venho descendo. Aí aqui tem outra bola. Tá vendo? Tem outra bola aqui. Aí eu venho para outra bola, para o ponto mais alto. Aí eu vou descendo. Achei outro bico. Bico com bico se beijou. Venho para outra bola, ponto mais alto. Aí venho. Aqui já tem outro bico. Já vou descendo. Ponto mais alto. Aí vai outro bico. Aí, quando eu paro aqui e não sei para onde ir, eu dou um zoom para fora. Porque às vezes eu quero ir para esse bico, mas está me indicando que o outro bico é aqui. Aí como que eu vejo, professor? Assim, ó. Aqui eu tenho área molhada. Do outro lado eu tenho área molhada. Meu divisor de águas nunca pode cortar um rio. Então, se esse rio vem para cá, área molhada, e esse vem para cá, área molhada, provavelmente meu divisor de águas está no meio. Aí eu pego esse bico de cá e vou voltando. Opa, subiu. Vem para o ponto mais alto. Pego o bico. Vou subindo. Pego o bico. Vou subindo. Pego o bico, aí eu vou olhar de novo. Opa, aonde que está meu córrego? O córrego está no ponto ali. Então, eu não vou para cá. Eu vou descer para onde está o córrego. Venho, desço o bico. Opa, para onde está o bico? Aqui. Vou descendo. Fechou. Vou fazer uma pergunta que sempre a resposta é a mesma. Vocês conseguiram entender? Pode falar que não, gente. De primeira, assim, é difícil mesmo. Conseguiram? Cara, como é bom dar aula para engenheiro, velho. Meus alunos aqui, eles têm muita dificuldade. Com vocês é muito mais fácil de conversar. Já falei isso pro Edil. Ok, então vocês entenderam a ideia. Agora nós vamos traçar. Como que eu faço isso no Google Earth? Tem um íconezinho aqui em cima que chama adicionar polígono. Beleza? Adicionar polígono. Então, eu clico em adicionar polígono. Vou colocar aqui, ó, divisor de águas. O nome, tá? Divisor de águas. Estilo cor. Vou colocar linha vermelha para destacar. Vou colocar uma largura 4 para ficar bem grossona. A área eu vou querer só circunscrita, porque eu quero ver o que tem no interior. Beleza? Quero ver o que tem no interior. Medidas. Nós vamos colocar perímetro em quilômetro e área em quilômetro quadrado. Então, ó, descrição. Divisor de águas. Estilo cor. Linha vermelha, largura 4. E área circunscrita.
e medidas em quilômetros e quilômetros quadrados. Eu não dou ok, eu não fecho essa aba, tá? Agora eu vou para o mapa, tá? E aí é que é a hora de você usar as setinhas do teclado para você se guiar, tá bom? Porque o mouse eu vou usar para delimitar a bacia, beleza? Então vamos lá, ó. Já que vocês aprenderam, vou lá na Foz do Rio, dou o primeiro clique. Aí eu vou começando a clicar aonde divide a água. Ó, vem para cá, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e aí vai construindo a bacia, tá vendo? Aí vai construindo a bacia, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Abraão, um instante. Tem um Pode aluno que falar. ele, tem um aluno que você estava orientando, ele deu o clique, ele não sabe como é que desfaz. Ele já começou, deu o clique sem querer, aí ficou a linha lá e ele não sabe tirar. No ok? Toda vez que você fizer Ó, errado, é só você apertar o delete que ele vai voltando. Ó, vou deletar tudo, ó. Começar tá de novo. deletando tudo. Beleza? Vou começar de novo. Posso começar? Posso ir? Eu vou lá, hein? Começando de novo. Abraão, eles querem saber como começa a linha aí, que ele nem tem um aluno que não viu nem como é que começou a linha. Tá bom. Vocês fizeram a descrição, o estilo e a medida? Sim, fizeram. Tá. E deram o ok de oreada seca, né? Provavelmente. Então, você vai vir aqui no que você criou, divisor de água, clica com o botão direito, vai em propriedade. Aí você começa a fazer de novo. Beleza? Começa a fazer de novo. Então, toda vez que Pronto. você parar, você pode recomeçar. Beleza? Só indo no polígono que você criou e fazendo de novo. Conseguiram? Posso ir? Vou lá, hein? Começando então. De novo. Acompanhe aí para mim, Edil, vocês estão fazendo certinho. Vou lá no biquinho da curva de nível. Continuo. Pego curva de nível, vou continuando. Pego o bico, vou continuando. Pego o bico, vou continuando. Vou continuando. Vou continuando. Vou continuando. Vamos aqui para facilitar. Vou continuando até chegar no topo. Cheguei no topo, aí eu vou refazendo a drenagem, tá? Aí eu venho descendo, chego no topo, vou descendo, chego no topo, vou descendo, chego no topo, vou descendo, passo pelo divisor de água bonitinho aqui, vou subindo, chego no outro divisor de água aqui, vou fazendo por aqui,
vou descendo. E aí, aqui, eu desço. Peraí, tem que dar um delete nos dois últimos aqui. Vou descendo por essa vertente aqui. E vai me encontrar lá no córrego. Para finalizar, você dá um OK ou um duplo clique. Eu prefiro dar o OK. Beleza? Eu prefiro dar o OK. Então, quando eu dou um OK aqui, ó, pam, ele criou o meu divisor de águas todinho. Ó, a bacia hidrográfica, ela está feita. Beleza? Vou tirar a visualização das curvas de nível aqui, ó. Espera aí. Eu criei dentro. Vou tirar a visualização das curvas de nível. Ó como é que ficou a minha bacia, ó. A bacia traçada. Beleza? Vê se vocês conseguiram fazer aí. Conseguiram? Todo mundo está conseguindo, Edil? Duvido, cara. Olha aí para mim. De primeira, assim, é difícil, cara. Alguns ainda estão aqui tentando, estão fazendo aqui o desenho. Tá, vou esperar. Vou esperar. Eu acho que a gente vai precisar de outra aula, hein, Edil, para a gente terminar. O que você acha? Tem algum problema? Não, tranquilo. Mas eu só vou poder na quarta que vem. Pode ser. Para eles aprenderem com tranquilidade, né, cara? Porque fazer as Tranquilo. coisas correndo, principalmente uma coisa tão importante assim, é difícil, né? E vai que eles Tranquilo. gostam e a gente contrata eles para ser nosso bolsista no projeto, né? É, verdade. Porque quando fala em dinheiro, eles ficam animados, não fica? Pelo menos eu era assim na época de aluno. Hein, gente? Quem já terminou e deu esse zoom out aí, vocês conseguem ver que o terreno ele fica escavado dentro da bacia e fora da bacia também tem as partes escavadas que correspondem às bacias vizinhas? Vocês conseguem ver isso? Porque se você consegue ver que as partes escavadas mais profundas, elas são as redes de drenagem. É ali que a gente tem os córregos, tá? Tem córrego que ele fica escorrendo água o ano inteiro, que a gente chama de córrego perene ou permanente, e tem aqueles que na época de chuva eles têm água, na época que não tem chuva não tem água. Aí a gente chama de córregos intermitentes, né? São os córregos intermitentes. Então, olhando assim de fora, pelo alto, vocês já conseguem ver alguns afluentes dessa bacia do córrego São Vicente, né? E cada afluente desse tem uma nascente, tá? Então, quando a gente fala de área de preservação permanente, quando a gente fala de mata ciliar, quando a gente fala de mata de topo de morro, o que a gente está falando nada mais é do que preservar esses pontos em que a topografia já nos diz que lá provavelmente, porque isso sempre você tem que verificar no local, lá provavelmente vai ter
um curso d'água, tá? O Edil ele vai desmistificar para vocês essa falácia de que proteger nascente salva bacia hidrográfica, tá? Não tem nada a ver isso. Isso nós vamos falar aqui também. Você tem que proteger o solo da bacia, toda essa área superficial da bacia. Proteger nascente, você não está fazendo nem 5% do serviço que deveria ser feito. Então, eles ficam fazendo propaganda para ficar tirando dinheiro de bobo, tá? Na prática mesmo, eles têm que fazer um processo gigantesco de engenharia para conservar solo e água, tá? Para conservar a área produtiva e infiltração de água no solo. Se eu aumentar o nível de infiltração de água no solo, nas bacias hidrográficas brasileiras, eu resolvo 80% dos problemas ambientais do Brasil. Anota aí. Professor Abraão Alexandre Aldo Lesbon, 2024. Se eu aumento o potencial de infiltração de água no solo nas bacias hidrográficas, eu resolvo 80% dos problemas ambientais do Brasil. E tenho dito. Então, quando vocês forem votar em alguém para ser diretor da Agência Nacional de Águas, vocês votam em mim. E no Edil também, ele vai ser meu assessor direto. Eu não posso assinar para infiltração de água no solo, ele pode, ele é geólogo. Eu só posso trabalhar com água superficial, tá? Engenheiro civil só trabalha com água superficial. Quer trabalhar com água subterrânea, vocês têm que fazer uma especialização em hidrogeologia, tá bom? Hidrogeologia. Tem lá na Universidade Federal do Pará. Eu acho também que em Ouro Preto também tem. Beleza? Podemos continuar, Edil? Podemos. Todo mundo terminou? Então, vamos ver se vocês são bons mesmo, hein? Vocês vão clicar com o botão direito em divisor de águas e em propriedades. Vocês vão lá na aba de medidas. Beleza? Qual foi a área de vocês em quilômetros quadrados? A minha deu 2,38 quilômetros quadrados. Qual foi a área de vocês? Fala aí para mim, Edil, variando de quanto até quanto? Variou de quanto até quanto, Edil? 2,48, 2. Tá bom. De vocês tá bom. Só o Gabriel Novelli que fez? Não, todo mundo fez. Todo mundo fez aqui. Deu cerca de quanto até quanto? Deu 2,48. Tem aluno que deu 2,48, 2,46, 2,74. Tá próximo, né? Tá próximo. Aproximadamente 2,4. Não muito acima, nem muito abaixo, mas vai girar mais ou menos nesse patamar aí, tá bom? Bem, vocês acabaram de aprender a fazer a característica fisiográfica mais importante de qualquer bacia hidrográfica. Quanto maior a bacia hidrográfica em área, maior é a capacidade hídrica dessa bacia, maior é a capacidade que ela tem de captar água, beleza? Então, para vocês terem uma ideia, a nossa bacia aqui do Córrego São Vicente deu em torno de 2,4 quilômetros quadrados. A bacia do Rio Doce, ela tem 76 mil quilômetros quadrados. Vocês verem o tamanho da bacia do Rio Doce. E agora, a bacia amazônica, ela tem 7 milhões e 50 mil quilômetros quadrados. Beleza? Então, quando vocês ouvirem no noticiário assim, concorrendo, qual bacia que é maior e tal, é a área de drenagem que a gente está falando, tá? Beleza?
Perímetro. Quando vocês olham aqui no Google Earth, também tem perímetro, não tem? Esse perímetro é um perímetro superficial. Ele não é um perímetro de medida linear, não. Tá? Ele não está medindo inclinado, não. Então, você não vai usar o Google Earth, por exemplo, para você trabalhar com... Suponha que eu queira cercar essa bacia com cerca de arame farpado. Não é por esse cálculo que você vai fazer. Isso aqui é como se eu tivesse colocado uma planta em cima da mesa e traçado em volta. Vocês têm que saber que a distância inclinada, lógico que vocês sabem, ela é muito maior do que a distância plana. Beleza? Então, esse é um perímetro plano da bacia. Mas é esse perímetro que a gente utiliza, tá? Então, aprenderam a calcular a área de drenagem e perímetro. Agora, a gente vai para a segunda parte, tá? Segunda parte que alguns coeficientes, tá? Então, agora fica mais fácil vocês entenderem. A água, ela sempre vai escoar na direção da maior declividade. Então, aonde está mais declivoso é onde a água vai escoar. O divisor de água não pode cortar nenhum curso d'água. Então, se eu tiver uma bacia hidrográfica cortando, por exemplo, esse curso d'água, está traçado errado. E o divisor de água passa sempre pela região mais elevada, onde está fazendo as pontinhas, os biquinhos, e pelos pontos mais altos, que são as bolinhas de curva de nível, tá? Então, o que vocês acabaram de fazer foi isso daqui. Por que deu diferença? Porque a minha percepção, ela é diferente da percepção de vocês. Fazendo isso via sistema de informação geográfica, você vai dar o modelo digital do terreno e vai dar o ponto do exultório. Ele vai calcular os pontos onde divide as declividades, de declividade zero, né? E esses pontos aqui, que são mais superiores, eles calculam automaticamente. Então, usando o SIG, Sistema de Informação Geográfica, o valor tem que dar igual e não aproximado, entendeu? Com o advento do SIG, isso melhorou muito as análises hidrológicas, tá? Então, a gente viu característica gráfica da bacia. Agora, a gente vai trabalhar com a parte de geometria, tá? Com a parte de geometria. A área da bacia normalmente é feita em quilômetro quadrado, ou eu posso mudar aqui para hectare, tá? 1 quilômetro quadrado são 100 hectares. Então, para vocês terem essa ideia dessa conversão automática. Área e perímetro vocês acabaram de calcular. Agora nós vamos para o coeficiente de compacidade, tá? O KC, coeficiente de compacidade. O que é esse coeficiente de compacidade? Ele faz uma relação entre o perímetro da bacia, que a gente calculou, e um círculo que tenha o mesmo perímetro. Um círculo que tenha o mesmo perímetro. Para que isso? Para que isso? Imaginem vocês que eu tenha uma bacia hidrográfica circular. Ela é um círculo perfeito. E ela tem a foz num único ponto. A maior distância que a água pode percorrer nessa bacia é o diâmetro dessa bacia. Ok? É o diâmetro dessa bacia. Então, se a gente colocar que velocidade é distância dividido pelo tempo, se a distância maior é o perímetro, é o diâmetro dessa bacia, então, o tempo que vai demorar para chegar no ponto mais distante até a foz é um tempo igual ao diâmetro. Agora, olha a bacia que você traçou. Ela é um círculo perfeito? Não. Se eu colocar um círculo de mesma área que vocês acabaram de calcular, vai ser um círculo menor.
Nós vamos fazer esse cálculo agora, tá? É um círculo menor. Então, o tempo que vai demorar do ponto mais distante da bacia até a foz vai ser maior. Então, comparar uma bacia real com uma bacia circular tá me dando uma ideia do tempo que vai demorar para essa água chegar na foz. Quanto maior o tempo dessa área chegar à foz, menos tendência a enchente, porque vai ser menos tempo. Quanto maior esse coeficiente, ele vai ser... vai demorar mais tempo dessa água chegar e contribuir naquele ponto. Então, vai demorar mais tempo para acumular água na foz. Então, vai ser menos propensa a enchente. Eu só posso fazer isso comparando uma bacia com outra. Beleza? Apesar nos livros de literatura falar essa bendita dessa tabela aqui, essa tabela ela não me dá garantia nenhuma. Beleza? Isso aqui foi tirado de um livro do Vilela de 1978 e todo mundo dá Ctrl+C, Ctrl+V até hoje sem ficar criticando esses dados. Então, eu já vou criticar, tá? Eu só posso comparar uma bacia com a outra. Então, por exemplo, se a bacia do Córrego São Vicente deu 1,3 e a bacia do Zé das Couve deu 1,2, a bacia do Zé das Couve tem, pelo coeficiente de compacidade, uma propensão maior a enchente do que a bacia do São Vicente. Ficou claro? A bacia do São Vicente deu coeficiente de compacidade 1. Provavelmente ela tem propensão a enchente. Provavelmente. Então, o 1 perfeito é provável. Agora, qualquer número diferente do 1, só comparando um com o outro. Ficou claro? Todo mundo entendeu? Tranquilo, Abraão. Beleza. Então, vamos lá, hein? Como que eu deduzo essa forma? Área de um círculo, πr². Então, o raio é a raiz da área por π. O coeficiente de compacidade, ele é o perímetro da bacia dividido pelo perímetro de um círculo perfeito. Substituindo R no coeficiente de compacidade desse círculo perfeito com a mesma área, eu vou ter que π é perímetro da bacia dividido por 2π de raiz de área da bacia por π. Se eu multiplico por raiz de π em cima, raiz de π embaixo, né? Eu tiro o π da raiz, né? Eu tiro o π da raiz, corto o π e fico raiz de A vezes π. Beleza? Raiz de A vezes π. Coeficiente de compacidade, então, vai ser perímetro dividido por 2 raiz de π, raiz de A. Isso daqui é uma constante, correto? Constante que vale 0,28. Então, o coeficiente de compacidade, que é o que compara a bacia real com a bacia circular de mesma área, é igual a 0,28, que é esse dado aqui, essa constante, vezes π dividido por A. Beleza? Então, eu vou fazer esse cálculo para mim aqui agora, hein? Vou fazer esse cálculo aqui para mim na minha bacia. A minha bacia deu perímetro de 7,11. 7,11. Então, eu vou colocar aqui, ó. 7,11 dividido por raiz de... A minha área deu 2,38. A área em quilômetros quadrados e o perímetro em quilômetros. Quanto que deu minha área, perdão? 2,38. Igual vezes 0,28. 1,29.
Então, a bacia do São Vicente deu 1,29. O meu coeficiente de compacidade. Quanto que deu de vocês? 1,26, 1,28, 1,26, 1,28. Vocês vão anotando essas contas, tá, gente? Porque a gente vai cobrar essas contas de vocês como uma atividade avaliativa, tá bom? Então, vocês vão anotando. Anota a área, anota o perímetro e vai calculando o coeficiente de compacidade, vai anotando que isso nós vamos pedir num relatório no final para o Edil poder avaliar. Beleza? Show? Pela tabela do Vilela de 1978, ano que eu nasci, o que está falando aí do KC 1,29? Bacia com tendência mediana a grandes enchentes. Não é isso, tá? 1,29? Correto. 1,28? 1,26? Pois é. Vou voltar lá para a bacia do São Vicente, tá? Eu estou falando porque vocês têm que ver que é mentira. Vocês não ficar usando esses dados. Eu já corrigi trabalho científico afirmando que porque o KC deu 1,40, 1,50, 1,60, pela apresentação de vocês aqui, falou que a bacia não tinha tendência a enchente. Isso é mentira. Você tem que analisar a bacia, pô. A bacia na época dos índios botocudos, que era vegetação pura, ela tinha o mesmo perímetro e a mesma área, não tinha? Muda a bacia da época dos índios botocudos para o dia de hoje? Sim ou não? Essa característica gráfica da bacia muda? Se vocês falarem que muda, eu vou dar um tapa na orelha de vocês. Muda? Claro que não, né? Só se eu cavucar o terreno, se eu abrir uma pedreira, se eu fizer um túnel, se eu jogar terra aí dentro, enfim. Desde que o mundo é mundo, essa bacia é desse jeito. Ponto. Ok? O que aconteceu nas berolas da bacia aqui? Eu impermeabilizei essa bacia. Eu estou impermeabilizando. O que está acontecendo no centro dessa bacia? Essa bacia é de pastagem degradada, de uma forma que vocês veem o solo exposto em muitos pontos dela. Ela é de alta declividade em vários pontos dela. Em vários pontos. Essa bacia tem mediana tendência a enchente. Meu amigo, toda chuva de intensidade acima de 10 milímetros aqui em Colatina, essa bacia dá problema. E dá problema aonde? Dá problema nessa região de Foz aqui, que é a região mais plana. Vou colocar de novo aqui para vocês as curvas de nível. Aonde está mais plano, nessa região aqui e nessa região, enche pra caramba. Então, queridos do meu Brasil varonil, não é só o coeficiente que vai te dar a resposta. Anota isso, pelo amor de Deus. Então, pelo coeficiente, eu tenho que ter essa análise, mas eu tenho que usar muito mais engenharia e conhecimento de uso e ocupação para entender sobre isso. Em 2007, eu fiz uma consultoria, na verdade não foi consultoria, foi... Como é que fala aquele negócio quando o juiz te chama para fazer a análise, Edil? Perícia. Fui fazer uma perícia nessa bacia porque deu uma enchente histórica. Esse trecho em que é urbano aqui na frente do córrego São Vicente, o córrego é todo canalizado. Então, a vazão foi tão grande que estourou algumas barragens de terra que tinha aqui para cima e veio um volume de água absurdo, tampou as galerias e veio lavando o bairro São Vicente inteiro aqui. Aí eu fui fazer essa perícia e na perícia o meu laudo foi: por causa da evolução do uso e cobertura da bacia, a impermeabilização aumentou,
O coeficiente de escoamento, vocês vão ver lá na frente em escoamento superficial, aumentou. A vazão máxima aumentou. Todo o projeto de engenharia dessas galerias deveriam ser refeitos. Isso não é um problema do dono da barragem, isso é um problema de gestão pública. O prefeito nunca mais me chamou para fazer perícia, mas nós somos engenheiros. A gente tem um pacto com a verdade. E vocês são engenheiros formados pelo IFES, tá? Pelo IFES. Então, vocês não vão se vender, não. Ok? Então, a verdade foi, liberou o loteamento, a torta é direito, impermeabilizou a bacia e quer que a vazão seja a mesma vazão do Índio Botocudo? Vai para o meio dos infernos. Vocês têm que entender que engenharia se faz com dados. Beleza? Dúvidas? Podemos passar para o próximo? Pode. Então, vamos lá. Coeficiente de forma. Coeficiente de forma é muito parecido com o coeficiente de compacidade. Só que ao invés de ser comparado a área da bacia com uma área de círculo perfeito, eu vou comparar a área da bacia com um quadrado perfeito, tá? Com um quadrado perfeito. Então, vamos lá, ó. A área da bacia seria um Abraão, quadrado de lado. Oi. você não trocou a tela. Você está falando do KF e não trocou a tela. Perdão. É ruim demais dar aula online, cara. Pelo amor de Deus. Agora vocês estão vendo? Beleza. Oi? Beleza. Então, assim, é o índice de conformidade, é a razão entre a largura média da bacia e o comprimento do eixo da bacia da foz ao ponto mais longínquo. Então, é como se eu comparasse com um quadrado perfeito. Eu vou pegar a área da bacia e dividir por um valor que eu chamo de L, que é o comprimento axial. L ao quadrado. Então, deixa eu tentar explicar isso de forma mais fácil de vocês entenderem, tá? Esse LM é como se eu pegasse o comprimento axial da bacia, que é da foz até o ponto mais distante da bacia, fosse traçando larguras médias ao longo da bacia, e pegasse a média entre elas. Então, eu vou fazer um quadrado perfeito a partir desse, tendo como base a largura do eixo axial, tá? Seria esse L maiúsculo. Então, eu vou mostrar para vocês que o L axial a gente ainda não calculou, tá? Entre o L axial. Vou lá, hein? Nós vamos, então, para o Google Earth de novo. Vamos lá para o Google Earth de novo. Como que eu calculo o comprimento axial? É muito simples, tá? É muito simples. Eu vou calcular como se eu estivesse traçando um caminho, para vocês terem isso registrado na base de dados de vocês. O caminho é esse íconezinho aqui ao lado do polígono, tá bom? Então, clica aqui em cima, vocês vão colocar comprimento axial. O estilo cor dele, vocês vão colocar uma cor diferente, agora vamos colocar um amarelão. Largura, pode colocar 2 ou 3, vou colocar 2. E eu vou precisar da medida, tá? Da medida em quilômetros. Não dá ok. Se der ok, vai ter que clicar com o botão direito lá e abrir de novo. Beleza? Eu vou dar um zoom lá na foz da minha bacia.
Cliquei. Vou dar um zoom out e vou procurar o ponto mais distante da bacia, tá? Mais distante da bacia. Ó, aqui deu 2,72. A mãozinha aqui em cima indica que eu posso mexer. Aí eu vou mexendo pela foz, ó, pelo divisor de águas, ó. Aqui deu 0,68, 2,72. Vou mexendo, 2,70, 2,71, 2,60, aqui vai diminuindo. Então, o ponto mais distante da bacia meu deu aqui, ó. Vou dar um zoom para cair bem em cima, ó. O ponto mais distante da bacia meu deu em algum desses pontos aqui, né? Aqui, vou colocar aqui nesse biquinho aqui. 2,73 quilômetros. Ok? Vou dar um zoom out aqui. Vamos ver se é isso mesmo, ó. Da Foz até esse ponto aqui. Beleza? Conseguiram fazer? Vê se vocês conseguiram fazer. Conseguiram, Abraão, conseguiu. Aí teve aluno que deu 2,55, tem 2,74, 2,73. 2,55 tá ruim pra caramba, hein, gente? Aonde vocês se encurtaram essa bacia? Desenho que ela fez da bacia, né? Caralho, velho. Onde que eles encurtaram isso? Mas tá bom. 2,73, vou colocar aqui, tá? Aí vocês dão um ok. Então, o meu deu 2,73. Para calcular, então, o fator de forma, né? Fator de forma, eu pego a área da bacia. Quanto que deu a área da sua bacia? Aí você vai lá no polígono do divisor de águas, propriedade. A área da minha bacia deu 2,38. Vou dividir pelo comprimento axial, que deu 2,73 ao quadrado. O meu deu 0,32. 0,32. Aqui deu 0,33. Tá. Mais ou menos 0,30? Isso. Olha lá, ó como é que, se você for pelos fatores, você já começa a endoidar, tá? Se for menos de 0,5, é bacia não sujeita a grandes enchentes. Mas, porra, o anterior deu com tendência mediana, porque aqui deu sujeita, não sujeita, e eu já falei para vocês que dá enchente lá. Então, isso é para comparar uma bacia com a outra, que tenha o mesmo uso e ocupação do solo, tá? Não fica se atentando para esses coeficientes de forma cega, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Anota aí no cantinho os valores que nós vamos para alguma teoria mais prática para vocês entenderem, tá? Nós estamos falando de forma da bacia. A forma é como que você delimita. Ela tem uma influência direta das vazões de pico. Então, uma bacia mais alongada, ela tem pouca propensão à concentração de escoamento, porque o tempo que demora do ponto mais distante até a foz é um tempo maior do que uma bacia mais circular. Então, entre o coeficiente de compacidade e o coeficiente de forma, o coeficiente de compacidade, ele tem uma ideia, ele nos traz uma ideia melhor sobre enchente do que o coeficiente de forma. Então, se você não tiver como, se tiver que escolher entre um e outro, trabalhe com o coeficiente de compacidade, que ele nos dá uma ideia física, porque nós estamos falando de tempo, distâncias e velocidade, e dá uma ideia física melhor do que o coeficiente de forma. Beleza?
Esse gráfico que a gente trabalha com ele em hidrologia, a gente chama de hidrograma. O hidrograma é o fluxo de água pelo tempo. Então, na bacia hidrográfica, ele normalmente funciona assim, ó, no rio. Época sem chuva, é o escoamento subterrâneo que abastece o rio. Na época que vai chovendo, o escoamento superficial ele abastece o rio, até chegar à sua vazão máxima. Depois que para de chover, o rio tende a voltar ao seu fluxo normal, tá? Então, numa bacia, no escoamento superficial, numa bacia normal, essa é a resposta hidrológica dos cursos d'água. Então, precipitação efetiva é a precipitação que vai virar escoamento superficial, tá? Isso se chama precipitação efetiva, tá? E aí, a gente, para saber esse tempo, né, de escoamento, essa precipitação efetiva, a gente tem alguns parâmetros, tá? Tem alguns parâmetros que fazem sentido, tem parâmetros que não fazem sentido, tá? Tem parâmetros que fazem sentido, tem parâmetros que não fazem sentido. Então, um dos parâmetros que fazem menos sentido na hidrologia é esse de retângulo auxiliar, tá? Eu vou falar para vocês o que fala a literatura, mas ele não tem o menor sentido físico, tá? É a mesma coisa do fator de forma, só que o LC ele seria a integração de todos os comprimentos laterais da bacia. Então, assim, no âmbito de um sistema de informação geográfica, isso é calculado automático, tá? No âmbito dessa análise gráfica normal, ela não faz sentido nenhum. Vou falar na época que eu fiz engenharia, meu professor pediu para calcular, a gente estava trabalhando com a escala de 1 para 100 mil, para calcular em papel milimetrado cada um desses LCs para poder tirar a média. Então, você vai me perdoar, tá? A gente evolui, né? Então, nós não estamos mais na década de 90. Eu não vou fazer vocês calcularem isso, ok? Acho uma perda de tempo, acho uma imbecilidade a gente ficar, só porque está no livro do Vilela, ficar colocando isso para frente, tá bom? Mas a ideia é a mesma do coeficiente de forma, ok? Sistema de drenagem, aí sim é importante, tá? Só que sistema de drenagem, a gente vai precisar de uma série de outros dados para serem feitos. E 12h20 eu tenho que sair para buscar minha filha na escola. Então, provavelmente a gente não vai conseguir terminar hoje, tá? Eu vou falar a teoria e na aula que vem a gente termina. Pode ser assim, Edil? Você me permite? Tranquilo. Ok, então na quarta-feira que vem a gente termina. Provavelmente na quarta-feira que vem vão ser menos coisa, tá? Para fazer. Na aula que vem vai ser menos, o horário vai ser menor, porque essa dinâmica de iniciar a aula foi uma dinâmica um pouco ruim, agora a gente já entendeu como funciona. Então vamos lá, sistema de drenagem. Ele é o curso d'água principal e os tributários, os seus afluentes, né? Uma bacia bem drenada, ela tira a água com maior facilidade da bacia. Tira o escoamento superficial com maior facilidade. Uma bacia mal drenada, com poucos cursos d'água, a ideia é que ela acumule água em sua superfície e fique mais difícil de tirar essa água. Então, por exemplo, se eu quero tirar a água de
de uma área alagada, eu vou escavar canais nela para que a água saia mais fácil. Aprofundar leitos de rio para que a água saia mais fácil. Se eu quero armazenar água, aí não. Aí eu tenho que criar barreiras para que essa água permaneça mais no tempo, tá? Então eu tenho um rio em que o lençol freático abastece ele ao longo de todo o ano. Então, tá vendo? A variação do lençol freático ao longo de todo o ano, ainda assim fica água na época que não está chovendo. Então, esse é um rio perene. O rio B, ele é um rio em que, na época de chuva, aparece água, então o lençol está mais aflorado, e na época de estiagem, ele está abaixo do fundo da calha do rio, do talveg do rio, então a gente tem, ele some, né? Mas os espertão, na época de estiagem, pelo mau uso das bacias hidrográficas, estão começando a escavar poço em leito de rio na época de estiagem. O que isso faz? Isso aprofunda ainda mais o lençol freático, que é uma reserva de emergência, e provavelmente nas próximas chuvas não vai ter capacidade de abastecer o rio de novo. E aí a gente tem o terceiro, que é um rio efêmero. O que é um rio efêmero? Mesmo na época de chuva, ele já não consegue escoar a água mais em sua superfície, né? Então, nós estamos transformando, com a burrice da nossa humanidade, rios que antes eram perenes em rios efêmeros, tá? Muitos rios desapareceram da nossa superfície por causa de mau uso do solo. Quanto menos água infiltra, menos água armazenada no lençol freático, menos água superficial eu tenho disponível. É muito mais caro captar água subterrânea do que captar água superficial. É muito mais difícil tratar água subterrânea do que água superficial, principalmente na nossa região, que é uma região em que a gente tem muito ferro na água, então fica cada vez mais caro, ok? Na região de vocês, aí da Bacia do São Mateus, além de ter problemas de ferro, vocês ali na região de São Mateus e tal, Itaúnas, é uma região em que a cunha salina já adentrou muito, porque a força do rio ela é uma força pequena, porque a vazão tem diminuído ao longo dos anos, e aí com a cunha salina adentrando, a gente tem problemas de salinidade da água. Tirar sal é muito mais difícil ainda do que tirar ferro. Mas é uma área boa para vocês, engenheiros, tá? Uma área excelente. O futuro do tratamento de água, do abastecimento de água, do saneamento, não só do Brasil, mas no mundo, são indústrias de dessalinização de água. O problema dela ainda está nos filtros e na energia que gasta. Como a energia solar está ficando cada vez mais barata, o problema agora está se concentrando mais nos filtros. Vocês têm um professor geólogo, especialista em geologia. Eles estão querendo vender gato por lebre. Os filtros são de papel, os filtros são de membranas muito caras, porque só grandes especialistas e indústrias internacionais é capaz de produzir esses filtros. Então, eles estão vendendo uma tecnologia muito cara. O Edil sabe que o solo, dependendo de como você o compõe, ele é capaz de fazer uma filtragem extraordinária. Então, eu posso ter processos de dessalinização não usando esses filtros. Como é que eles falam, Edil? Esses filtros de dupla membrana? Filtro... Puta, né? Eu estou ficando velho, estou esquecendo. Filtro para dessalinização de água. Osmose reversa. Tem até um nome bonito, né? Osmose reversa. Então, eles colocam nomes super
galanteadores para falar que é muito difícil. Meu amigo, a gente abastece a água dos municípios com filtro de areia, brita e carvão ativado há quantos anos? Desde a década de 1940. Então, tem 64 anos que a gente abastece as cidades assim. Não é possível que a gente não consiga trabalhar com uma composição de minerais e talvez até composição biótica, e aí a gente utiliza tanto a parte da geologia quanto a parte da biologia para a gente fazer esse tratamento ficar muito mais barato, tá? Engenheiros civis do meu Brasil varonil. É uma mina de dinheiro. Abastecimento de água, com a população cada vez crescendo mais, a partir da dessalinização barata, vai ser uma mina de dinheiro. Então, entendam isso, tá? Para os TCCs de vocês, pesquisem sobre tratamento chamado wetlands, ou alagados construídos. Vocês vão ver que tem planta que tira sal, tem planta que tira metal pesado, tem planta que é capaz de tirar o patógeno da água. Meu amigo, se você já dá uma filtrada bacana usando compostos minerais e depois coloca uma plantinha dessa que dá em qualquer brejo para tirar sal, meu amigo, você está milionário. Você está milionário. As nossas empresas de abastecimento público hoje de água, elas nos fornecem água com muito hormônio, com alguns compostos que não são filtrados e não são tirados com a cloração e a fluoretação. E isso está causando problemas de saúde pública a níveis assustadores, tá? A níveis assustadores. Então, para vocês, engenheiros civis, que tem que resolver problemas da civilização, abastecimento de água a partir de dessalinização é o que há. Porque o nível de água do mar, segundo os processos, né, eles tendem a subir, não a descer. Agora, os níveis de água dos nossos cursos d'água no Brasil, que são 80% do abastecimento público do Brasil, se continuar com essa política de uso e ocupação do solo, eles vão sumir. Eles vão se tornar cada vez mais efêmeros. Nós estamos passando por um momento de estiagem séria no estado do Espírito Santo. Foi baixado um decreto governamental de escassez hídrica. Então, a nossa região norte e noroeste do estado está sofrendo severamente com a seca. Logicamente que, como nós somos muito volúveis enquanto civilização, agora em outubro na nossa região começa a chover e eles vão esquecer tudo como se nada tivesse acontecendo, tá bom? Então, por favor, entendam que o que vocês estão estudando aqui agora é algo que a civilização precisa muito, tá bom? Eu encerro a aula de hoje a partir de hierarquização de drenagem, que nós vamos fazer a partir da aula que vem. Queria agradecer pela atenção de vocês. Vou tentar disponibilizar esse vídeo, que está ficando com 83 minutos, tá? Mas a gente se encontra quarta-feira que vem, se Deus quiser, tá bom? Obrigado pela paciência de vocês e eu passo a palavra para você, Dil. Obrigado, Abraão. Obrigado aí. Os meninos aqui agradecem. A gente se encontra na próxima semana, beleza? Se Deus quiser. Um abraço, irmão. Fique com Um abraço, Deus. irmão.